coisa mais importante é sobre quem você pensa da pessoa de Jesus. Maravilha, Deus. É aqui que está a grande questão. Porque eu me recordo que lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 13, nós vamos perceber todo o contexto. Jesus, diante de Cesaré de Felipe, ele vai olhar para os seus discípulos e diz que tinha curiosidade. Ele olha para os seus discípulos e pergunta: e aí, eu quero saber, quem o povo está dizendo ser o filho do homem? E aí os discípulos olham: ah, Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, ou alguns profetas. Aleluia. Aí Jesus vai dizer: tudo bem, essa é a opinião do povo a meu respeito, é vocês. Por isso que eu pergunto: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? O que ele significa para você? Será que Jesus é simplesmente um amuleto do qual nós colocamos em uma parede ou adentramos com ele talvez sobre o pescoço? Ou será que ele é aquele que nós temos a confiança que é o único caminho, a única verdade e a própria vida? Aleluia, Deus. Para você. Quando a gente fica olhando demais para os problemas, sabe o que vai acontecendo? A gente vai perdendo a sensibilidade para ouvir o testemunho. E aí os irmãos vêm aqui e talvez conta do que Jesus fez na vida dele, e a pessoa diz assim: ah, porque eu estou vivendo um problema quase que igual dela, quase que igual dele, mas parece que não resolveu, eu até agora não consegui o escape. Ou seja, quando você olha demais para os seus problemas, você perde a sensibilidade de ouvir os seus testemunhos. E agora a gente vai ler o seguinte: algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados. Olha os discípulos falando, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele estava vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Perceba aqui, irmãos, outras pessoas falaram sobre a ressurreição, mas eles não acreditaram. Por quê? Olhando para o problema. E aí quando a gente vai olhando muito para o problema, a gente vai deixando de acreditar nos testemunhos. Aleluia, Jesus. Eu quero dizer para você: Jesus, ele faz, ele não simplesmente fez, ele realiza coisas que vai além do que essa consciência humana possa pensar. Muitos têm testemunhado daquilo que Jesus tem feito na vida deles, e você acha que Jesus não vai fazer na sua? Você tem crido no testemunho, meu irmão. Eu não sei como que você adentra aqui, mas eu vim debaixo da autoridade dessa palavra para dizer: se Jesus tem feito na vida de outras pessoas, por que ele não pode fazer na sua vida? O segredo é você confiar, meu irmão. O segredo é você olhar. O problema é grande, irmão Mateus, mas eu sei que o Deus que eu sirvo é muito maior. A dificuldade é grande, irmão Mateus, é grande mesmo, mas olha para o céu, porque é de lá que vem o teu socorro, meu irmão. É de lá que vem o teu socorro. Não há motivo para você não acreditar no que Jesus é capaz de fazer. Aleluia, Jesus. Não há motivo não, irmãos. Quando a gente olha demais para os problemas, a gente vai perdendo entusiasmo pela palavra. Aí o texto vai dizer no versículo 25, 27. A gente vai observar no texto. Então Jesus lhe diz: como vocês demoraram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Aleluia. Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. Aleluia. Eu não sabe de algo aqui, irmãos. A gente está vivendo um período que a gente precisa novamente ter consciência da presença de Jesus. Ter consciência. Porque vai chegando um momento que as coisas vão sucedendo na nossa vida, a gente vai perdendo entusiasmo pela palavra. Eu ouvi algo lá em Londrina hoje que me chamou muito a atenção. Quando a forma que os judeus eles oram lá em Jerusalém. Eles oram lá diferente da forma como que a gente ora. Geralmente quando nós oramos, nós chegamos diante da presença de Deus, glorificando ao Senhor, geralmente agradecendo. Eles quando vão para a oração, eles dizem: Senhor, assim está escrito na tua palavra. Aleluia. Isso prova o que, meus irmãos? A confiança que se deve aplicar na palavra de Deus. Aleluia. Quando o salmista vai dizer, quanto ao sentido de como que o jovem, em extensão a todas as faixas etárias, como ele purificaria o seu caminho, ele diz que é observando a palavra, de todo o coração te busquei. Então perceba que quando nós passamos a não crer nos testemunhos, quando você olha demais para os problemas, a gente acaba vivendo dentro de uma situação que a gente vai perdendo o entusiasmo pela palavra. E aí o texto vai dizer que o próprio Jesus vai olhar para ele e vai dizer: como é que vocês demoraram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Aleluia. Mas era preciso que o Messias ele viesse sofrer e fosse recebido em glória. Irmãos, preste muito atenção. O versículo 27 vai dizer que Jesus começa a explicar para eles
passagens da Escritura que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés, os escritos de todos os profetas. Então perceba algo aqui, irmão. Era o próprio Jesus que estava falando com eles, mas naquele momento eles não reconheciam. Entenda algo, meus irmãos. Jesus falou sobre tudo que a palavra de Deus dizia sobre ele, mas o que aconteceu? Eles não reconheceram. Você tem buscado a Deus em sua palavra? E a grande questão, o que é que a Bíblia tem a ver com seus problemas? Reflita bem agora. Eu vou até diminuir um pouco a tonalidade da voz. E a Jesus. Porque às vezes, irmãos, nós queremos jogar Deus contra a parede. Verdade, Pai. E esquecemos, a gente acha que viver uma vida diante de Deus é viver uma vida de super-herói, que será colocado uma capa sobre nós. Só que é aí que a gente se engana. Sabe por quê? Porque eu me recordo de um homem que foi muito exemplo da Bíblia Sagrada, um homem por nome de Paulo. Ele foi um homem que a gente vai percebendo, principalmente no contexto do capítulo 4 de Filipenses, versículos 10, 11, 12 a seguir. Antes de Paulo dizer, tudo posso naquele que me fortalece, sabe o que ele diz? Eu aprendi a viver com Deus tanto na fartura quanto na escassez. Eu aprendi a viver com Deus tanto com grandes pessoas ao meu lado, como também com nenhuma pessoa ao meu lado. O problema é que tem muitas pessoas que não sabem viver com pouco diante de Deus, mas eu digo que até mesmo um pouco diante de Deus se torna muito. Aleluia, mais ainda, meus irmãos, às vezes não é porque a gente está sem pessoas do nosso lado que a gente está sozinho. Eu digo para você que talvez as pessoas podem virar todas as costas para você, mas se todavia você tiver o favor de Deus sobre a sua vida, aleluia, Senhor, só precisa você descansar. Meu Deus. Para quem é que talvez a gente fica buscando tantos outros lugares? E agora eu torno a perguntar, o que é que a Bíblia tem a ver com os nossos problemas? Agora, se você tem experimentado isso, Deus me trouxe aqui para dizer que há duas atitudes para que você venha tomar, para que venha gerar mudança na sua vida. A primeira, você tem que convidar Jesus para ficar com você. Meu Deus. Porque o texto vai dizer aqui no versículo 29, irmãos, isso aqui todas as vezes que eu observo realmente enche meu coração. A palavra de Deus vai dizer que eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo, olha Senhor, fique conosco. Aleluia. Fique conosco porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, ou seja, a palavra que constranger tem o sentido de insistência, mostrar que é muito importante a presença de alguém. Eu digo, será que a gente tem convidado Jesus para ficar com a gente, irmãos? Aleluia, Deus. Será que quando a gente levanta pela manhã, a primeira coisa que a gente faz é, Jesus, eu estou diante de uma situação, eu estou prestes a iniciar um dia, eu não sei como que vai ser, mas uma coisa eu sei, se o Senhor estiver comigo, mesmo as coisas não dando certo, a consciência da tua presença será o suficiente para me vencer este dia. Só que o segundo ponto aqui, irmãos, a gente precisa chamar Jesus para nos guiar na comunhão, porque o versículo de número 30 vai dizer que Jesus se assentou com eles à mesa. Sabe o que ele fez? Ele pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu com eles. Sabe o que a gente aprende aqui? Somente se dava o direito de conduzir a comunhão, do partir do pão, para uma pessoa que nitidamente fosse reconhecido como autoridade espiritual. Em outras palavras, meus irmãos, a gente é que precisa convidar Jesus para que Ele nos guie para uma comunhão que sempre em primeiro lugar é a comunhão com o próprio Deus, porque está escrito, Jesus disse, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vai ao Pai senão por mim. Glória a Deus, glória a Jesus. Então o problema maior hoje é isso, irmãos. O problema é que às vezes nós estamos olhando tanto para os problemas que esquecemos de convidar Jesus, esquecemos de dizer a Jesus, Jesus, nos guie na comunhão, Senhor. Me guie diante de uma situação que eu possa ter uma comunhão contigo. Porque sabe qual que é o resultado de alguém que realmente convida Jesus para ficar com ele e que realmente convida Jesus para guiar ele na comunhão? A gente vai perceber a primeira, restauração da consciência da presença de Deus. Versículo 1. Aleluia, Deus. O texto vai dizer que aconteceu algo. Os olhos deles estavam fechados, mas os olhos deles abriram, e o texto vai dizer que eles reconheceram Jesus. Então olha o primeiro resultado de alguém que convida Jesus. A primeira coisa é que tem a restauração da consciência da presença de Cristo. Segundo aspecto, a gente vai aprender que a própria adoração não é simplesmente uma questão do barulho, irmãos. Porque o sentido do próprio barulho não significa que a gente está adorando propriamente dito. Porque tem muitas pessoas que só sabem adorar talvez dentro de um ambiente como este.
e acha que Deus é bobo. A gente esqueceu de Deus o dia todo. Aí a gente vem para o culto, e a gente levanta a mão e dá glória a Deus. Mas na nossa casa só falamos palavrão. Entenda que a adoração, irmãos, é a volta da percepção do verdadeiro Jesus. Eles voltaram a reconhecer a Jesus, o Filho de Deus, o Yeshua, o Messias prometido, o resgatador, o libertador, o Santo de Deus. Então perceba aqui, irmãos. Aí nós vamos notar também os resultados de alguém que convida Jesus. O resultado é o seguinte: o restabelecimento do ardor pela palavra de Deus. Porque o texto vai dizer no versículo 32, que um olha para o outro e vai dizer algo. O que ele diz? Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito? Aleluia. Quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras? Irmão, tu lembra como que você era? Tu lembra como que você era, meu irmão? Quando você passava pelos problemas, você ia buscar uma direção de Deus na sua palavra, parece que queimava no seu coração. Sabe o que é isso, irmãos? É quando a gente realmente deixa de olhar simplesmente para o problema. Automaticamente a gente vai ter o restabelecimento do ardor da palavra de Deus em nosso coração. Aleluia. O problema maior hoje é que muitos não sentem mais isso queimar. É por isso que vai perdendo o quê? Vai perdendo o prazer. Quando eles perceberam que aquilo que eles estavam sentindo era quando Jesus anunciava a palavra, esta palavra ardia no coração dele, mas eles só ficaram conscientes deste valor quando pediram a Jesus que os guiasse em comunhão novamente. Aleluia. Então aqui que é a questão, minha irmã. A gente precisa novamente ter a consciência da presença de Cristo. A gente nunca viveu num período que as pessoas têm perdido essa consciência, não têm dado o devido valor à presença de Jesus. Acham que Jesus é uma pessoa qualquer. Eu digo que Jesus é muito mais que uma pessoa qualquer, irmãos. Jesus é o nosso advogado. Jesus é o seu amigo quando você não tem nenhuma pessoa para te dar um tapa no ombro. Jesus é o seu amigo quando não tem nenhuma pessoa para te aconselhar. Mas perceba que eu quero encerrar praticamente esta mensagem quando a gente realmente convida Jesus para ficar conosco. E quando pedimos a Ele para nos guiar em comunhão, a gente tem a retomada da nossa caminhada. Aí a gente vai perceber que no versículo de número 33, eles voltaram, ou melhor, se levantaram e voltaram para Jerusalém. Por quê? Porque voltar para Jerusalém, irmãos, a ordem de Jesus para eles foi: olha, eu vou ter que passar por tudo isso, vou ter que passar pela crucificação, eu vou morrer, mas eu tenho uma ordem para vocês. Olha, vocês têm que ficar lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém, que é de lá que vocês vão receber poder. Ou seja, que quando eles perceberam, pedindo a Jesus: fique conosco, nos guia a comunhão, eles vão voltar novamente para Jerusalém, onde estavam os outros discípulos. Para quê? Eles vão voltar para somar, voltar para estar juntos, voltar para arregaçar as mangas, voltar para juntos servirem a Deus. Irmãos, a gente precisa novamente da unidade da igreja. Constantemente Deus tem me cobrado quanto a isso, e hoje pela manhã para isso na sede Bati. Não basta simplesmente a gente dizer: pastor Márcio, o Senhor faz, irmão Jeová, faz você. Não, irmãos, é tempo da gente se levantar novamente, se ajuntar com aqueles que estão à frente da obra e dizer: vamos arregaçar a manga deles, vamos servir a Jesus juntos. Aleluia, porque a volta de Jesus se aproxima, e a consciência de Jesus me faz não ser simplesmente uma pessoa qualquer, mas ser você testemunha. Você é testemunho, irmão. Você é testemunho, você é testemunho de Jesus. A palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Mas este poder não vem por uma ocasião qualquer, não, meus irmãos. Jesus próprio disse que quando esse poder viesse, ele viria para uma finalidade: para que vocês fossem as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, é tempo da gente retomar a nossa carreira. Você que outrora abria culto, pregava a palavra de Deus, ou você até mesmo que está parado, é tempo de você se levantar. Você talvez louvava a Deus, é tempo de retomar novamente a carreira. É tempo de você se levantar, porque compreende, é que eu quero finalizar. Quando a gente convida Jesus para ficar conosco, e quando a gente pede para Ele nos guiar em comunhão, existe também a restauração do vigor do testemunho. Porque no versículo 35 vai dizer que então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando Ele havia partido o pão. Sabe como que eu quero concluir? Eu quero concluir dizendo para você: convide o Espírito Santo para ficar com você.
Convide o Espírito Santo para ficar com você. Aleluia, meu irmão. Jesus. Resolva ter comunhão com Ele. Aleluia. Porque isso vai desviar os seus olhos do problema. E ainda, como resultado, você vai ter o que? Primeiro, restauração da consciência da presença de Cristo. Segundo, verá o restabelecimento do ardor pela palavra de Deus. Terceiro, ganhará a retomada da carreira. E quarto, terá a restauração do vigor do testemunho. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Disso. E a gente quer continuar dizendo: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. É preciso novamente a gente entender: Jesus tem que estar com a gente. A gente tem que convidar Jesus. É preciso a gente compreender que novamente a gente tem que pedir a Ele que nos conduza à comunhão. Glória a Deus. Porque senão a gente nunca vai poder dizer: tudo posso naquele que me fortalece. A gente sempre vai ficar achando motivo para querer desanimar, abandonar. Mas olha isso que Jesus Ele quer, meu irmão. Torna a dizer para você, meu irmão: levanta a tua cabeça. Glória a Deus. É tempo da gente levantar a cabeça. Se coloque de pé, meus irmãos. Maravilha. Se coloque de pé, Aleluia, em nome do Deus. Senhor Glória a Deus. Jesus. Glória a Jesus. Se coloque de pé. Eu quero que você feche seus olhos. Maravilha, Senhor Eu Jesus. quero que você feche seus olhos. Você vai ter este momento com Deus. Você que talvez está desanimado. Você que talvez está necessitando realmente deste revigorar das forças. Glória. Aleluia, Deus Deus. quer te animar aqui novamente. creio. Não é tempo de você ficar encostado, meu irmão. Deus te chamou para fazer a diferença. Aleluia. Não é tempo de você ficar encostado, minha irmã. Deus te chamou para fazer a diferença. Então feche seus Senhor olhos. da glória. Vamos orar, Senhor nosso Deus, Aleluia. maravilhoso Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor, graças nós te damos. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai. Nós te bendizemos, meu Deus, por sempre nos surpreender, por sempre realmente mostrar para nós, meu Deus, que nós necessitamos, o que nós precisamos da tua parte, Senhor, para realmente sermos alguém com entendimento adequado, para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, meu Pai. Trabalha dentro do nosso coração, Senhor. Nos faça compreender a tua vontade, nos faça realmente entender o teu querer, e assim, meu Deus, nós voltarmos, meu Pai, a termos, meu Deus querido, uma comunhão contigo, e através dessa comunhão, Senhor, a gente viver tudo que o Senhor tem reservado para nós. Eu confio na tua obra em nosso meio. É a oração que nós fazemos, Senhor, e certos da vitória te agradecemos. Amém, Senhor. Assente, meus irmãos, e louve a Deus em Cristo.